Fala pessoal, beleza? Professor Adriano falando e eu vou trazer uma dica aqui para vocês que pode ser aquela dica que te derrube ou que te levante em um concurso público, tá? Como vocês devem saber, pessoal, quando nós estudamos a parte de sintaxe, a parte de sujeito, né? Nós estudamos aquele conteúdo que diz respeito a uma oração sem sujeito. E nós aprendemos que verbos que indicam o fenômeno da natureza, né? Quando estão numa frase, quer dizer que a frase não tem sujeito. Então, se eu falo, por exemplo, choveu bastante ontem à noite, você sabe que chover é um verbo que indica fenômeno da natureza, e de cara você sabe que aquela oração não tem sujeito, tá? Porém, você tem que prestar atenção caso esse verbo chover venha em sentido figurado, como, por exemplo, choveram aplausos ontem à noite, né? Então, nesse caso, o verbo está flexionado, não é um verbo que indica o fenômeno da natureza, é um verbo figurado, né? Não começaram a chover aplausos, não, né? Tá bom? É em sentido figurado. Mas não é isso que eu quero falar, não, tá bom, pessoal? Não é isso, não. Então, olha só, pode acontecer, pessoal, de uma frase ter o verbo que indica o fenômeno da natureza, tá? Em sua forma pura, normal, e ainda assim ter sujeito. Então, eu contradizer a regra, né? A regra diz, verbo, fenômeno da natureza, oração esse sujeito. Mas nesse caso, vou te mostrar um exemplo, tá? De um verbo que indica fenômeno da natureza e que possui sujeito na frase. Tá bom? Se liga aí nessa pegadinha, tá? Vamos dar uma olhadinha no slide. Ok, vamos lá? Então, conforme eu havia falado, só pegar aqui a nossa linda caneta, né? Então, pessoal, é o seguinte. Falei lá no primeiro exemplo, né? Então, aqui na frase 1, choveu bastante na madrugada de ontem. Então, nós temos aqui o verbo chover, beleza? Então, você de cara já sabe que essa frase, né? Essa oração é uma oração sem sujeito. Então, o que acontece? O Evanildo Bechara fala o seguinte, se esse verbo que indica o fenômeno da natureza está na frase e ele, sozinho, é suficiente para demonstrar todo o fenômeno, então, bacana, temos oração sem sujeito. Então, nesse caso aí, choveu bastante na madrugada de ontem, o verbo por si só já faz com que você imagine, né? O céu encoberto, a água caindo, né? Você dormindo, aquele barulhinho da chuva, enfim. O verbo chover, ele por si só já indica todo o fenômeno. No entanto, meu amigo, perceba essa segunda frase aqui, ó. Choveu granizo na madrugada de ontem. Beleza. O verbo chover, ele também indica fenômeno da natureza. Então, o candidato despreparado, ele cai facilmente nessa pegadinha. Ele vai olhar assim, ora, é um verbo que indica fenômeno da natureza, então é uma oração sem sujeito. Errado. Há sujeito sim nessa frase. Por quê? Vamos voltar ao Evanildo Bechara. O Evanildo Bechara fala o seguinte. O que ele falou inicialmente? O verbo sozinho, indicando todo o fenômeno, tranquilo, oração sem sujeito. Porém, nesse caso, o verbo chover, indicando o fenômeno da natureza, ele possui uma palavra que serve como especificante. Porque, olha só, não foi uma chuva comum, né? Ou seja, através do chover nessa frase, ele, ela, né, o verbo chover, não indica a imagem de uma chuva comum que você tem na sua mente. Por quê? Porque existe um especificante na frase. Que especificante é esse? Granizo. Ou seja, não foi uma chuva comum, foi uma chuva de granizo. Então, nesse caso, pessoal, o que acontece? Nós temos uma oração com sujeito, beleza? E o sujeito dessa frase é quem? Granizo. Ok? Então, o que choveu? Granizo. Então, tá bom? Então, vamos supor que choveu aí... Choveu canivete. Lógico que aí nós estamos falando de sentido figurado, né? Não seria interessante. O granizo é interessante porque, de fato, é um fenômeno também que agrega... É uma situação que agrega o fenômeno da natureza, tá bom? Então, vamos lá. Para finalizar. Choveu, verbo chover, indicando o fenômeno da natureza, é uma oração sem sujeito. Porém, esse mesmo verbo chover, indicando o fenômeno da natureza, mas necessitando de um especificante, esse especificante vai ser o sujeito dele, tá? Então não saia marcando aí na sua prova, não. Ah, fenômeno da natureza, sem sujeito. Não. Olha a dica aí, viu? Não caia nessa pegadinha, beleza? Professor Adriano, um salve aí pra vocês, grande abraço. Se gostou, clique em curtir, se inscreva. Quer fazer um elogio? Faça um elogio aí. Abraço, até mais.